Dança, que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem, tudo bom? Dança que lá vem história tá no ar. O episódio de hoje do Dança em Prosa, temos o convidado Luan Fonseca, meu prof de contemporâneo. Bem-vindo, Luan. Olá, Tudo bem? tudo bom? Desculpa a Luan, minha voz, meio fanho, de uma gripe acontece, recente. acontece. E aí, você vai e vem, né? Cada hora você está num trabalho, num projeto. Ainda bem, né, que esse final de ano, com essa retomada, a gente conseguiu circular bastante, então a gente se expõe muito, né? E essa mudança de tempo também é uma doideira. Sim. Mas tudo bem, vamos lá. Para quem não conhece Luan Fonseca, está nos ouvindo, nos assistindo, quem é o Luan hoje? Uau, o Luan hoje? Resumidamente, eu já. Dança, que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem, tudo bom? Dança que lá vem história tá no ar. O episódio de hoje do Dança em Prosa, temos o convidado Luan Fonseca, meu prof de contemporâneo. Bem-vindo, Luan. Olá, Tudo bem? tudo bom? Desculpa a Luan, minha voz, meio fanho, de uma gripe acontece, recente. acontece. E aí, você vai e vem, né? Cada hora você está num trabalho, num projeto. Ainda bem, né, que esse final de ano, com essa retomada, a gente conseguiu circular bastante, então a gente se expõe muito, né? E essa mudança de tempo também é uma doideira. Sim. Mas tudo bem, vamos lá. Para quem não conhece Luan Fonseca, está nos ouvindo, nos assistindo, quem é o Luan hoje? Uau, o Luan hoje? Resumidamente, eu já começo com a pergunta. Pá! Bom, o Luan hoje é um bailarino, professor, aspirante a ator. Tenho me envolvido muito com o núcleo de teatro. Foi uma descoberta, assim, posso dizer, após a dança ou após a iniciação à dança, né? Foi um lugar que eu me senti acolhido, assim, que eu achei que os meus saberes, né, as coisas que eu descobri e que eu acabei tecendo ao longo de conhecimento, ao longo da minha vida como bailarino, eu achei um lugar para acolhê-las e retransformá-las, né, dentro do teatro. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, eu me vejo sempre, cada momento da vida eu tô ligado numa coisa nova, sabe? Atualmente eu quero estudar programação, eu já cuidei de um zoológico, eu fiz engenharia civil, eu dancei, eu faço teatro, enfim. Então eu me atravesso por muitas curiosidades, assim. Tá essa do zoológico, por favor. Eu fiz ciências biológicas, comecei, né? Não terminei, Uhum. mas eu fiz 6 meses de ciências biológicas e fiz estágio no zoológico, no Termas do Vale, aqui em São José. E eu era tratador de animais lá no zoológico, entrava Legal, de manhã, alimentando todos os animais, limpando o recinto deles. da hora. E Da então hora. você é formado em engenharia Engenharia civil, civil e 2016. você conseguiu linkar tudo? Você precisou parar de dançar em algum momento por conta da faculdade? Não, não. Eu tive que priorizar, né? Ali no último ano da faculdade, eu tive que priorizar estágio, TCC, enfim. Uhum. Então, eu tive que sair de um núcleo de companhia, onde eu dançava, para poder concluir a faculdade. Mas ao longo da faculdade toda, eu sempre continuei trabalhando com dança, né? Ou dando aula, ou participando de núcleos como dançando como bailarino. Legal. Começando do comecinho da sua história, quando que você começou a dançar? Bom, eu comecei a dançar muito novinho. Eu acho que eu fui uma criança, hoje analisando, acho que eu fui uma criança muito privilegiada, assim, de poder ter esse primeiro contato. Não foi nem com a dança, foi com a ginástica. Então, eu tenho uma prima que quando eu tinha 8, ela tinha 10, 11. Ela fazia ginástica aeróbica e aí ela acabou me arrastando, assim, para conhecer. E a coisa, desde ali, a coisa já foi me tomando, sabe? Nunca foi uma escolha muito planejada, assim, vou me dedicar a uma vida para a ginástica ou para a dança. Mas a partir desse primeiro contato, os caminhos foram se abrindo, assim, né? Então eu tive muitas oportunidades através
dessa descoberta, com 8 anos de idade. A culpada Comecei foi com sua ginástica. prima. Foi a minha prima, Natália. Embora eu tenho um tio, professor de balé clássico, bailarino, pioneiro, assim, na cidade, em São José dos Campos, o Luiz Antônio, vulgo Totonho. Ele é professor, é irmão da minha mãe, então uma geração anterior à minha já introduziu na minha família, de uma certa forma, né, esse contexto, esse nicho de mercado, digamos assim. Mas eu não convivia muito com ele, então não dá para dizer que foi uma influência direta dele, acho que seria uma influência mais direta da minha prima, que me arrastou para a ginástica, e dali da ginástica, né, tudo que circula ali, a ginástica, o meu professor, que acabou me colocando em outras situações de até onde eu fui parar na dança mesmo. Como que foi isso? Da ginástica, você ficou quanto tempo, mais ou menos, até chegar na dança? Foi no mesmo lugar? Ou não? Não exatamente. Acho que uma das grandes, eu não diria frustrações, mas, sei lá, algo que eu almejei muito quando criança e acabou se perdendo no caminho, foi essa relação com a ginástica, sabe? Então, eu tinha 8 anos, eu acompanhava a minha prima, eu morava em Caraguatatuba, e acompanhava ela treinar em São Sebastião, que é uma cidade vizinha. Meu técnico, depois de um tempo, dos 8 aos 10, eu não tinha nem idade para competir, então o povo ia para competir, eu ia para competição também, mas eu era tipo mostra, sabe? Um intervalo na competição, era eu me apresentando para que as pessoas respirassem, enfim, porque não tinha ninguém para competir comigo, não tinha ninguém da minha categoria, saca? Era difícil homens ali na ginástica, e principalmente homens com a minha idade, né? Abaixo de 10 anos. A ginástica aeróbica também foi um ramo que se perdeu muito no tempo, assim, né? Eu comecei muito tarde. Hoje em dia a modalidade quase não existe mais, né? Assim, num nível competitivo, como sempre existiu. E daí o meu técnico saiu de São Sebastião, veio para Caraguatatuba, que era a cidade onde eu morava, mas já com uma outra vertente de trabalho. Ele começou a dar aula de educação física na escola onde eu estudava. Então, na época, o auge de dança era lamba aeróbica. Eram as coreografias de axé e lamba aeróbica que bombavam, assim. Todo mundo queria aprender a dançar para chegar no verão, saber as coreografias para poder dançar ali uma na zumba da praia. atualidade. Hã? Tipo uma zumba da atualidade. Exatamente. E aí, depois de um tempo, então, eu fiquei nessa, né, até dos 10 aos 14 anos, já trabalhando com lamba aeróbica, né, estudando, fazendo aula de lamba aeróbica e dando aula nas temporadas do litoral. E aí, meu técnico saiu de Caraguá e foi para São Paulo, tipo, foi ganhar vida em São Paulo, né, capital, saiu de Caraguá, e eu fiquei sem opção nenhuma em Caraguá do que eu fazia, né. E aí eu tinha uma outra grande amiga que fazia dança na Fundac, na Fundação Cultural, a Érica, e ela falou, vem aqui, vem conhecer. Foi onde eu caí na Fundação Cultural da cidade, Caraguatatuba, e acabei fazendo aula de todas as modalidades, assim, desde balé clássico, hip hop, dança contemporânea, menos sapateado, tá aí uma das modalidades que eu nunca vesti um sapato de sapateado na minha vida, isso eu nunca fiz. Caramba. Morro de vontade de aprender, mas nunca também me doei a esse ponto, sabe? Sim. Nossa. Então E quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época aí que você chegou? 13 para 14. 13. E ali você já se identificou mais com o contemporâneo? Então, eu tinha um professor incrível, que ele dançava de tudo. Não dá para. Hoje, assim, eu não consigo definir qual era a modalidade dele, sabe? E na época também as modalidades eram muito. Existia street jazz, existia um monte de tentativas de misturar, né, essas modalidades tão distintas assim. E ele era essa figura que misturava tudo no corpo dele, sabe? E sim, a dança contemporânea e o jazz, mais especificamente, que era o mais praticado, digamos assim, né? Comercialmente, era o que mais as pessoas saíam das suas casas para procurar dança, era através do jazz, assim, né? Geralmente o jazz e o balé clássico. E aí tinha uma vertente, entre aspas, do jazz que era um pouco mais aberta a outras estruturas de movimento, que era um pouco a dança contemporânea, ou era o que eu entendia da dança contemporânea.
E foi ali que começou já um primeiro contato, sabe? A gente começou a viajar a alguns festivais regionais, assim, Mapa Cultural Paulista, que tinha na época. E numa dessas viagens do Mapa Cultural, eu acabei conhecendo um coreógrafo de São José dos Campos, o Cícero de Paula, que me pescou mesmo, me laçou lá de Caraguá e me trouxe para São José, numa oportunidade de dançar, aí já aumentando muito o meu universo, né, o que eu enxergava de possibilidade de trabalho, que era para dançar em banda de baile aqui em São José. Eu vim para dançar numa banda conhecida aqui em São José, chamada Gostoso Veneno, e a gente trabalhava em casamentos, formaturas, convenções de empresa, viajava muito, né? Então, era um ônibus com uma equipe enorme de 6 bailarinos, músicos, montadores, iluminadores, técnicos de som. Então, o meu repertório, assim, a minha visão sobre esse universo, sobretudo cultural, artístico, ganhou uma dimensão, assim, incrível, né? E aí, aqui em São José, através da banda, que eu tive contato com profissionais diversos, e uma dessas profissionais foi a Gabriela Delias, que é, para mim, uma mestra de dança contemporânea, foi a figura que, de fato, acabou plantando a sementinha, assim, da dança contemporânea, do que eu entendo de dança contemporânea hoje, e foi vendo ela se mexer, foi vendo ela falar sobre de onde surgiam seus impulsos dançantes, né? Que eu falo que aquilo fazia todo sentido para mim. Eu falava, nossa, é isso que eu quero buscar, é isso que eu quero aprender. Mas de fato nunca foi uma escolha assim muito planejada, muito consciente, sabe? Foi Então acontecendo. tá. Foi acontecendo, fui tendo oportunidades, as portas foram abrindo e eu fui navegando por elas, sabe? Aí depois da banda eu acabei entrando num outro coletivo que já com o foco mais voltado para a dança, né, para o desenvolvimento da dança, numa estrutura de companhia em São José. A companhia estudava balé clássico e dança contemporânea, como a maioria das companhias, né, no Brasil, né? É uma companhia jovem, de formação municipal, e aí também foi um outro boom, assim, foi uma outra abertura de universos, que o estudo diário, né, o comprometimento diário ali no desenvolvimento de técnicas de balé clássico e dança contemporânea, que eu acabei me entendendo como bailarino mesmo, profissional, até tirando o DRT, né, assim, me tentando entender qual era a regulamentação dentro dessa carreira. Até hoje eu estou tentando entender qual é, né, porque é uma área que carece muito desse desenvolvimento, né, desse comprometimento dos profissionais, de nós profissionais da área, em tecermos uma estrutura, uma rede de profissional mesmo, né, que consiga nos atender, que consiga nos aposentar, que consiga nos dar um mínimo de respaldo Habilidade. exatamente, para o esforço que a gente aplica nessa área como a nossa profissão, né? Sim. E uma vez em São José, não voltou mais para Caraguá. Não voltei mais para Caraguá. Voltei para Caraguá, sim, numa oportunidade maravilhosa, incrível. Foi no ano de 2018 que eu fui contemplado em parceria com um núcleo, um coletivo Pés na Areia, lá em Caraguá. Eu fui contemplado com o PROAC, que é um prêmio do governo do estado. Primeiras obras, onde eu tive a oportunidade de coreografar um grupo, esse coletivo, Pés na Areia, lá de Caraguá. Então, em 2018, eu montei o espetáculo Carpe Diem, A Vida em um Zepta-segundo. Foi uma oportunidade muito incrível, assim, muito bonita de voltar para Caraguá e num outro lugar, né? Não só como bailarino, mas tentando dar voz à minha criação ali, junto de outras pessoas, todos munícipes de Caraguatatuba, né? Então foi uma oportunidade muito legal, mas não voltei a morar lá em Caraguá, não. Voltei a conseguir voltar a trabalhar, dedicar um pouquinho dessa... Para mim foi um retorno, sabe? Uma tentativa de devolver um pouco para a cidade o quanto eu pude me conhecer, aprimorar fora de lá, né? E da onde que você contemplou da onde? Foi algum festival, alguma audição, foi convite? Não, o PROAC é um prêmio
do governo do estado, então você inscreve um projeto, né, para o governo do estado, e eles selecionam o projeto, no caso era uma categoria primeiras obras, então era uma faixa etária específica, né, para jovens bailarinos em formação que tinham já uma trajetória, mas que queriam não atuar como bailarinos, assim como coreógrafos num primeiro trabalho. E aí o governo do estado financiou esse projeto para que eu possa ir lá em Caraguá e com cachê para mim e para os bailarinos que iam participar, com uma pequena temporada que foi feita no litoral norte mesmo. Então, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião e algumas outras cidades da região. Foi a nossa pequena temporada de primeira obra. Foi um projeto muito significativo para mim, assim, fazê-lo em parceria com a galera da banda que me acolheu também em São José. Então, eles que fizeram o repertório, a trilha sonora desse espetáculo. Então, foi um projeto com muitas costuras, assim, sabe? Legal. E você, da onde veio isso do eu vou criar aqui, eu tenho algo para experimentar? Na verdade, surgiu de lá, que esse coletivo que acabou me cutucando, assim, vamos fazer, vamos mandar, vamos explorar um trabalho, você que saiu daqui, de repente voltar aqui para poder trabalhar com um grupo daqui, vamos amarrar isso que pode ser que dê certo. E, de novo, né, nunca é um lugar de, tá, ok, quero ser isso, vamos planejar então, quais são as ações. As coisas foram acontecendo, simplesmente acontecendo, e eu fui topando e bancando essas oportunidades, né? Eu sinto, você vai falando, eu sinto como, aproveitando a praia, Caraguá, sabe quando você pisa na areia e a onda passa e leva um pouco, mas fica a marca do pé? É como se o seu caminho já tivesse a marca e você só fosse colocando o pezinho já ali onde estava. A sensação que dá é essa. Agora, muito legal engenharia, isso. da onde veio isso? Olha, eu caí meio de paraquedas numa faculdade de engenharia. Eu saí do ensino médio querendo, como eu falei, sempre quis cair para a área de biológicos, queria ser biomédico. Uhum. E aí depois pesquisando, biomedicina, farmácia, tem a ver ali, talvez um farmacêutico faça mais coisas do que um biomédico. Aí eu acabei passando para ciências biológicas, não passei para biomedicina, fiz 6 meses, não aguentei na época pagar a faculdade, fiz um técnico em química industrial. Aí me formei técnico em química. Aí do técnico, falei, bom, fazer uma faculdade de petróleo e gás, porque o técnico em química me abriu algumas possibilidades. Acho que pode ser interessante. E aí, quando eu entrei para a companhia, aqui em São José, era obrigatório a gente estar estudando, estar matriculado numa rede de ensino, para poder receber uma bolsa estímulo, que era a maneira como eles conseguiriam pagar a gente, né? Não dava para ser assim, você trabalha para cá, então tá aqui o seu salário, já que você trabalha como bailarino, né? Não tinha salário para bailarino, tem bailarino, não existe essa profissão, bailarino. É sobre isso que eu estava tentando introduzir anteriormente, né? Que é aí o nosso desafio. Então, a gente tinha que receber essa bolsa estímulo, e para isso a gente tinha que estar matriculado numa escola, numa rede de ensino. Eu acabei matriculando, a minha primeira opção era engenharia de petróleo e gás. E aí, toda a faculdade de engenharia, geralmente você faz 2 anos de engenharia básico, né? E depois, a partir do 3º ano, você entra na especialidade. E quando chegou para entrar na especialidade, não abriu turma para petróleo e gás. Aí eu tinha, algumas 5 opções para, não dá para ter petróleo e gás. Ou vai ser civil, elétrica, computação, não sei o quê, tarará. Produção. Tá bom, né? Estamos aqui, eu falei, né? bom, dessas áreas, eu já fiz 2 anos de engenharia, não vou trancar e desistir agora, né? Dessas áreas, eu achei que a engenharia civil era menos dependente de uma estrutura, fábrica, indústria fechada, assim, sabe? E aí eu acabei optando Foi incrível fazer a faculdade, assim, uma faculdade de engenharia é transformadora, assim, para qualquer cidadão, sabe? E cheguei a trabalhar na área, assim, logo depois de formado. Eu lembro de você chegando na aula do contemporâneo com aquele sapatão. Sapato de segurança, né? Então, eu nunca tinha entrado numa obra na vida, assim, e foi no estágio que eu acabei conhecendo, assim. Muito legal, foi mais
mais um universo que se expandiu, sabe? Que se apresentou para mim como uma possibilidade de, ó, tem isso no mundo, sabe? As pessoas constroem casas, prédios, paredes, E tem você teoria ama para essas coisas. experimentar, né? Então, Então, acho que para mim vem mais nesse lugar da curiosidade mesmo, sabe? aham. De expandir os horizontes, expandir a sua percepção para as coisas que existem no mundo, né? E como que era a sua rotina nesse período? Faculdade, companhia? Você já dava aula nesse meio tempo? Já Como que era era a bem correria? corrido mesmo, bem correria. Eu ia para faculdade de manhã, mas estou falando em correria, tinha outras pessoas também, colegas de faculdade, que tinham jornadas tão malucas quanto a minha, assim, de trabalhar em plantão de enfermeiro no hospital, sair à noite do plantão direto para a faculdade, porque não tinha outro horário, né? Não tinha tempo no dia para estudar, tinha que fazer, Faculdade tipo, basicamente dá um corre, né, na vida de todo mundo. a dar uma acelerada, porque não é só o tempo que você tem que estar lá, né? Você fazer uma faculdade, você se coloca ali 4, 5 anos em desenvolvimento, né? E para isso você tem que empreender tempo ali, né? Para sedimentar as coisas, para expandir esses conhecimentos. E então eu saía da companhia, trabalhava na companhia de manhã, saía da companhia e ia para a faculdade à noite. Eu ainda conseguia ter assim um período de tá, vou fazer tarefa, vou fazer trabalho, sabe? Vou Vou respirar um pouco ler aqui, tomar um banho. artigos que Brincadeira. ainda tinham pessoas que estavam num corre assim mais frenético assim que o meu. E quantos anos você ficou na companhia de São José? Eu Você tive ainda duas tá passagens ali pela ligado, né? Ou não? sim, atualmente como professor de um núcleo juvenil semi-profissional, mas eu tive duas passagens como bailarino na companhia durante duas gestões diferentes. Na primeira gestão, acho que eu cheguei a ficar de 3 a 4 anos, e na segunda gestão eu fiquei menos, que foi a época da faculdade, de término da faculdade, então acho que mais uns 2 anos. No total de uns 5 anos como bailarino mesmo. Eu acho que a gente quase se esbarrou lá. É, Que ano que você eu entrou? entrei uma turma depois de você. Acho que 2011? entrei em 2012. Ah, eu fiquei em 2010. É, eu entrei uma turma depois de você. Legal. Mas eu sempre fui juvenil, eu não fui semi-profissional. No ano E que eu era eu sempre... seria o semi-profissional, eu não fui fazer audição. Simplesmente, eu não queria mais. Mas Compreendo. é uma oportunidade bem única, né? Bem Foi. E ali diferente. dentro dessa estrutura de companhia, eu tive uma outra grande oportunidade. Acabei me inscrevendo. Na época rolou um, uma audição, como que chamava mesmo? Biblioteca do Corpo, projeto Biblioteca do Corpo. É uma audição a nível Brasil, para uma faixa etária específica também, para um nicho específico de bailarinos em formação de 22 a 27 anos, assim, uma faixa de idade específica, mas era no Brasil inteiro, selecionou 50 bailarinos aqui para ir para o Sesc Bertioga, ficar internado ali um final de semana, fazendo uma audição com o Ismael Ivo, falecido Ismael Ivo, ex-diretor do Balé da Cidade de São Paulo, que é uma estrela, um grande bailarino, um grande coreógrafo, um grande intérprete. E a gente acabou fazendo uma audição lá com ele, de 50 ficaram 10 bailarinos que foram viver um projeto de residência artística em Viena, na Áustria, no maior festival de dança contemporânea que existe na Europa nessa época. E eu fui um desses contemplados, então foram gente do Brasil todo, foi muito legal por isso, por conseguir cruzar com gente de Belém, de Natal, de Curitiba, e sair nós 10 aqui brasileiros e nos juntar com outros 15 bailarinos, cada um de um canto do mundo também. E a gente viveu Legal. junto durante 45 dias uma composição. O Ismael Ivo montou um trabalho super renomado também, que acho que todas as grandes companhias do mundo remontaram, que é a Sagração da Primavera, da Pina Bausch, que começou com ela, né, mas a gente não montou esse trabalho. A gente pegou a peça da Sagração da Primavera, que é uma peça musical do Stravinsky, e deu uma versão Ismael Ivo para ela. Ela chamava, inclusive, No Sacre, não sacrifício, né? A gente questionava essa ideia de quem queria se sacrificar, porque na história original você tem
uma pessoa do coletivo que se doa, que sacrifica a sua própria vida em prol da produtividade, da continuidade do seu coletivo, né? E a gente questionava contemporaneamente como isso se dá hoje, né? Quem está afim de dar a própria vida, de se sacrificar em prol da continuidade de um coletivo, né? Foi uma experiência também, assim, muito transformadora, não só na área da dança, né? Mas foi a primeira vez que eu saí do país, que eu tive a oportunidade de me reconhecer longe da minha terra natal, numa língua diferente da que eu aprendi a falar, né? Então, assim, acho que é uma experiência que todo cidadão deveria poder viver, sabe? Se reconhecer num lugar diferente do qual Totalmente fora da você casinha, literalmente. se acostumou a crescer, sabe? Que acho que a gente se descobre quanto potentes a gente pode ser, sabe? Quanto de coisas a gente pode agregar ainda na nossa existência, assim. Outras formas de viver, né? De pensar a vida, outras maneiras de dedicar o seu tempo, de partilhar o seu tempo, seus fazeres, né? E você falou Então bastante foi disso da dança ser comunicação, né? No joguinho que a gente fez. Como que foi a comunicação lá na Áustria? Tudo bem que tinha brasileiros, né? Falando português, mas rolou um English, the books on the table. bem The Books on the Table, foi bem desesperador, viu? Foi pela primeira vez me vi nessa situação de falar, nossa, olha que figura interessante, que pessoa incrível. E não consegui elaborar, O que sabe? ela Não tá falando, consegui, pelo amor de Deus? não consegui me aprofundar nos discursos, sabe? Você conseguia ele falar, oi, tudo bem, conviver ali minimamente, superficialmente, mas não era isso que eu queria saber. Eu queria saber mais coisas dela, sabe? Então, eu me senti muito limitado. Isso reflete também, né? Um sistema educacional que não nos prepara para esse tipo de situação, né? E a gente então, fala esse foi da dança ter uma língua universal, mas a parte que você tá ali, você ficou 45 dias, né? Então, até ir na esquina comprar um pão, né? Dentro de sala de aula, a gente super se entende. Inclusive, né, assim, você saber inglês é uma coisa, agora você saber as palavras específicas daquela atividade é muito mais simples, né? Plié vai ser plié em qualquer lugar, tandi vai ser tandi em qualquer lugar. Então, a parte de dança foi o menos problemático, assim, né? Uhum. Agora, a parte prática da vida mesmo, né? Estar ali numa outra cidade, num outro país, e isso, ir comprar pão, ir na farmácia, Fazer o acordar, básico, sair né? de casa. Essa foi uma dificuldade muito grande, assim, para mim na época, e foi onde eu consegui também acabar me dedicando um pouco mais, me cobrando, né, a me dedicar um pouco mais, pelo menos no inglês, assim, né? Imagina, lá na Áustria eles falam um dialeto austríaco, que é parecido com o alemão, é uma derivação do alemão, mas todo mundo fala inglês, então, assim... Difícil. Você teve Difícil, alguma outra oportunidade fora do Brasil? Eu acabei indo um ano depois para a Itália, para dançar em Livorno, que é uma cidade portuária na Itália, e aí nessa viagem a gente conseguiu fazer um breve... já que a gente vai para a Itália, né, vamos passar por alguns lugares ali, vamos para Pisa, vamos para Roma, vamos para Florença, que são lugares tour, assim, né? Uhum. Tipo de mochilão, arrastando a mochila na rua, mas foi muito legal também, que eu consegui fazer essa viagem através de uma oportunidade de trabalho também de dança, né? Se fosse para eu bancar uma viagem, vamos lá conhecer a Itália, com certeza eu não conseguiria, principalmente com a atividade dando aula, enfim, né? E uma pergunta assim, não sei, na sua cabeça, pensando que você representava a sua cidade de certa forma, estando na companhia, o que passava na sua cabeça? Rolava uma responsabilidade ou dava uma empinadinha no nariz? E eu acho que essa questão da empinada do nariz, eu acho que tá um pouco ligada à metodologia, à forma como as coisas são feitas aqui, assim. São José é uma cidade incrível, assim, não é a minha cidade natal, né? Eu nasci em Caraguatatuba, mas moro aqui em São José há muitos anos, e só de essa ponte, né, de Caraguá a São José já existe uma transformação absurda em termos de oportunidades, em termos do desenvolvimento, principalmente desse setor, desse segmento cultural e artístico, né? São José é uma cidade
revolucionária comparada a outras cidades, principalmente a Caraguatatuba. Mas ainda assim, ainda é uma cidade do interior que ainda sofre leva muito tempo ainda daquela coisa que aparece na capital, tem um formato na capital, aí vem um resquício disso para o interior, e aí isso começa a fomentar coisas no interior, aí o interior fala, nossa, a gente não é capital, né? Ah, não é capital. Como será o nosso jeito de fazer isso? Aí começa um processo de identidade, eu acredito muito nisso, né? Então, eu acho que alguns projetos de companhia já passaram pela cidade de São José. O primeiro projeto, um dos primeiros, né, que eu saiba, pelo menos, tinha já essa pegada bem regional de trazer a identidade, que era o projeto Cidadãos Dançantes, aqui, liderado pela Gabriela Delias, que tinha essa vertente, assim, mais forte, de maneira mais forte, de que dança se faz aqui, né? Então, tinha a exploração das danças folclóricas, ribeirinhas, o jongo, a catira, as danças que eram daqui da região mesmo, colocadas e transformadas artisticamente num contexto de companhia de dança. Depois vem uma outra modalidade, né, ou uma outra vertente de projeto que pretendia formar bailarinos para o nicho de mercado, né? As grandes companhias do Brasil hoje que trabalham, a maioria delas, num segmento específico, né? Que é o desenvolvimento da dança clássica e da dança contemporânea, né? Existem outras companhias com menores visibilidades e que trazem o desenvolvimento de uma identidade corporal de movimento, que dança é a nossa dança e não que dança o mercado espera que a gente faça com maestria, né? Eu acho que aí existem dois lugares que são bem distintos, mas que ambos, em termos de formato, em termos de estrutura, sofrem essa influência que eu estava falando da coisa da capital, que também está à mercê de algo mais industrial, né? Assim, que seja vendável de maneira que tenha uma linha de produção muito clara, onde a gente consiga pagar as pessoas pelas suas atividades, né? Muito difícil você mensurar o quanto tempo leva para uma criação artística ser feita, né? Sei lá, comparar com um parafuso. Quanto tempo leva para um parafuso ser feito? Você consegue ali minimamente ter um cálculo, né, mais para isso. Agora, o tempo de criação artística, ele não é só um tempo onde eu vou, me tranco numa sala de ensaio e ali tenho lá 2 horas para montar coreografia. Se você perguntar para qualquer coreógrafo, então tá, você sai dali, acabou? Não acabou, é uma atividade que está em constante desenvolvimento, né? Então é difícil Antes você de entrar mensurar. mesmo já está ali rolando, né? Exato. Aliás, para você ir para a sala de ensaio, você precisa ter maturado já algumas coisas, né? E outras coisas levam tempo para serem sedimentadas, né? Não é só eu pensar ou algum professor me dizer, olha, isso é assim, que agora o meu corpo absorveu e ele está fazendo isso assim, né? Então, eu acho que eu me perdi um pouco da sua pergunta original, eu perguntei mas... da sua sensação de representar a cidade, mas foi um ponto interessante. E aí, acho que essa questão de representar a cidade, a gente nunca teve muito. Aqui em São José, a companhia nunca teve à mercê dos compromissos e dos eventos que a cidade promovia, sabe? A gente sempre teve esse lugar de ter uma sala de ensaio para se desenvolver. O projeto tinha mais essa pegada do que estar a serviço dos eventos da prefeitura. Você acha que assim. faltam eventos? Você falou de outras coisas que faltam, né, nessa área. Você ter um corpo um conjunto, pessoas ali e não... Principalmente de um núcleo estável, né? Assim, o que eu chamo de núcleo estável? Um núcleo mantido pelo imposto do cidadão, né? Então, o cidadão joseense paga imposto, parte, assim, bem parte mesmo desse maninho, assim, é revertida para a manutenção de um projeto de dança, como, por exemplo, de uma companhia de dança, mas não deixa de ser uma relação pública, né? Tem ali um compromisso público com esse financiamento. Eu acho que a principal atividade desse núcleo seria fomentar
um trabalho de formação de público. A gente, então, levar para os cidadãos... por que se faz uma coreografia? É algo que eu pergunto bastante para os meus alunos. Para que serve? Que utilidade tem uma coreografia socialmente, né? Tá, você vai lá, você constrói uma coreografia e ela tem que efeito? Para que serve, dentro da dinâmica social e econômica da cidade, uma coreografia, um livro, uma pintura, uma música? Talvez a gente não tenha respostas muito diretas para essa, né, para que serve ou qual efeito tenha. Mas eu acho que uma resposta, um caminho para essa resposta é sempre esse aspecto da comunicação, sabe? Da expressão. Eu acho que um movimento, um encontro cultural, um encontro artístico, ele sempre tem a ver com essa comunhão de pessoas, sabe? E a gente, porque não somos seres isolados, somos seres que vivemos em sociedade, né? Mesmo cada um na sua casa, cada um com o seu rolê, cada um com a sua visão de mundo, mas existem assuntos que nos tateiam, que nos rodeiam, que interferem diretamente na vida de todos nós. Então, seria bom que a gente minimamente se falasse de alguma forma, né? Ou conseguisse sincronizar, assim, né? Botar todo mundo na mesma página para poder, se não ter a resolução, mas que cada um consiga refletir sobre uma possibilidade de solução de um problema, de criação de uma outra estratégia, né? De vida, de vida que eu digo de coisas que influenciam na vida de todo mundo, né? Sei lá, ir comprar pão na padaria, que tipo de cidade a gente quer viver, que tipo de casa, que tipo de relação com a vizinhança, com a comunidade a gente quer ter, né? Tudo isso eu acho que passa pelas questões da cultura, né? Acho que é primordial, antes da educação, antes da saúde, antes da segurança, tem o aspecto cultural, como que essa galera vive, né? E aí cada comunidade vai ter culturalmente uma tendência, né? Um ponto de partida para se desenvolver um modo de vida. Então eu acho que todo movimento cultural, todo movimento artístico, ele tende a causar uma reunião, uma assembleia de pessoas e botar essas pessoas para refletirem a respeito das questões humanas nossas, né, que ali no palco é do artista, mas que o público, ao se ver, também se identifica e também consegue transpor para a sua própria vida aquela questão que ele está enxergando ali, né, que é um sentimento, que é uma ideia, que é uma invenção, uma criação, mas eu acho que é sobre o exercício de viver em comunidade, sabe? E de criar falas, de criar maneiras de a gente conseguir dialogar de alguma, mesmo que não seja com palavras, mesmo que o discurso não seja racional, né? Que não tenha uma narrativa muito clara sobre do que estamos falando mesmo, né? Mas é importante que a gente não perca essa ideia de falar, né? Já que a gente vai viver junto. E essa interpretação também, ela, apesar de estarmos ali em conjunto, é bem individual, né? O que a pessoa vai levar para si do que está sendo mostrado ali. Exato. E essa individualidade precisa existir no coletivo, né? Porque, no geral, acho que a gente percebe na vida prática, né? Cada um tem uma opinião, cada um elabora algo a respeito dos assuntos polêmicos da vida, mas a gente pouco tem o exercício de compartilhar isso, né? De confrontar é difícil confrontar, né? Porque, em geral, o confronto ele gera consequências, né? Assim, é difícil conviver com as consequências do confronto. Mas é o confronto que nos impulsiona, né? Que nos faz achar outras derivações, outras possibilidades de recomeçar. Acho que uma ideia inteligente é uma ideia que não está parada no mundo, né? Que não está parada no tempo, ela não está engessada, ela está em constante articulação, né? Bem contemporâneo esse pensamento. Quando você vai criar, tem toda essa reflexão em você antes de virar um passo, de procurar uma música. Como que é o seu processo dentro de você? Olha, eu acho que o que me move muito para criar é a minha relação, em particular, com o intérprete, com quem vai desenvolver aquele movimento, né? Assim, eu acho que a gente vai tendo muitas fases, né? Como artista, como bailarino, como coreógrafo,
mas eu acho que é algo que me chama muito, que é um ponto de partida sempre que eu vou coreografar algo, é quem vai fazer isso, né? Quem que vai fazer esse trecho? Quem que vai... Essa cena é pensada para quem? E como que, hoje como coreógrafo, eu fico pensando em como provocar essa pessoa a ela descobrir como falar sobre aquilo, né? Assim, eu acho até que muitas vezes os bailarinos que estão trabalhando comigo, os intérpretes que estão trabalhando comigo, muitas vezes esperam até algo que eu dê meio que de pronta entrega, olha, tá aqui o que você vai fazer, né? Tá aqui a resolução do seu problema. E, em geral, eu fico botando pergunta na cabeça deles, sabe? Perguntas, tá, pode ser isso aqui, e se isso fosse aqui? Eu sinto falta um pouco disso aqui. E se isso tivesse uma coisa circular? Se a gente cortar isso aqui agora, né? Assim, então, eu acho que o que me move é a disponibilidade do intérprete. Até onde o intérprete está afim de que esse jogo seja proveitoso para ele também, né? Porque eu acho que antes de qualquer coisa é sobre o afeto, né? É sobre o quanto a gente se deixa afetar e quanto a gente consegue afetar o outro, né? E o resultado da coreografia, digamos assim, vai ser um pouco essa luta aí, né? De atravessar o intérprete, do intérprete resistir também, né? Ninguém se deixa se atravessar assim, vai, faz o que você quiser de mim, né? Sim. Peraí, eu sinto, eu também reajo, e essa fricção, eu acho que é um bom caminho, assim, para surgir movimento, sabe? Para coreografar. Isso é legal, assim, que eu falei bem contemporâneo esse pensamento, porque no balé você não tem tanta abertura. Assim, rola você adaptar coisas, mas ele já tá ali, né? O engessado que você falou, ele tem já um personagem, ele tem um repertório. Então, É, talvez eu você acho que em tenha algum momento. ficado ali no contemporâneo, justamente por ser a sua forma de enxergar e de Ah, pensar. com certeza, com certeza. Acho que é, eu também não fui uma pessoa que tive esse contato desde criança com o balé clássico, né? Eu acho que em algum momento do desenvolvimento da história, né, da dança, assim, quando surgiu dança, em algum momento foi imprescindível criar-se uma estruturação, né? Você tinha lá livres expressões, de cada um se movia de alguma forma e tal. Em algum momento foi importante ter uma estrutura mais fechada, que a gente conseguisse compartilhar, ó, vamos partir daqui, Uhum. e aí podem ter outros movimentos, outras coisas, mas vamos partir dessa estrutura, e como seria se movimentar a partir desse universo que a gente inventou aqui, né? Mas a própria história conta que esse universo ele não foi suficiente por muito tempo, né? Para algumas pessoas, e ainda bem, que houveram saídas, fugas dessa bolha, e isso não mata esse lugar, né? Essa tradição. Pelo contrário, outras pessoas acabam se apropriando de outras técnicas para voltar, inclusive, para uma estruturação lá mais primária, vamos dizer, o balé clássico, para as estruturas do balé clássico, e ressignificá-las e desconstruí-las e dar um outro sentido, né? Atualizá-las, porque eu acho que também... Qual é o Historicamente, sentido? mudou muita coisa desde então, né? Exato, a gente vai parar como se as nossas coisas da vida tivessem parado também? Nada parou, né? Tudo continuou se movendo. Então, como que esses passos, como que essas histórias também conseguem se mover no tempo para continuarem vivas, né? E reais e causando identificação no público, porque acho que o jogo vem nesse lugar, né? Uma coisa era você chamar a atenção de uma corte do século XVIII, de um público que frequentava, né, era plateia, era público lá no século XVIII. Outra coisa é o público hoje, né? Assim, outra coisa é o modo de vida das pessoas hoje. Que histórias elas criam identificação, né? Então, acho que E todas as você técnicas acha elas que estão... Putz, eu não sei nem colocar essa palavra. Calma. Ficou elitizado, vamos dizer assim, né? Numa época era Totalmente, teatro, elite, circo, era para galera pobre, vamos dizer assim. Nessa época, mais para totalmente. lá. Você acha que vê esse resquício ainda nessa questão
não sei, da cultura que a gente fala, não tem também as pessoas não estão habituadas a irem apreciar uma peça, fica uma coisa meio ainda lá. Total, Faltou vir total. junto essa parte também? Não só os Sim, passos, mas talvez uma abertura para as pessoas, se, sei lá, que eu se acho que é um interessarem trabalho de mais. formação de público, sabe? Uhum. Você E, estava e que é falando, né, um na hora. trabalho, né, um trabalho que é para além de fazer as pessoas comprarem ingressos para irem no teatro, sabe? Assistir alguém. Exatamente, exatamente. E um lugar de por quê? O que que te move aí no teatro? O que acontece lá de fato? Será que você... é, e, ó, à medida que a gente conseguir deixar essas questões fluírem com mais clareza e mais naturalidade entre o público em especial, eu acho que a gente começa a descobrir que lugar a arte e cultura pode ocupar no tipo de vida, né, no meio de vida que a gente leva. É só a partir dessa reflexão do público e não a gente entregar para eles, olha, nós artistas esperamos que vocês, público, se comportem dessa maneira, sabe? E você ir para um teatro, tem milhões de regras para ir para um teatro, né? Você não pode falar, você não pode, se você se levantar, falta de educação, sabe? Uma série de coisas que você fala, não é um espaço do livre, né, onde eu consigo me sentir, eu tenho que estar preso a estruturas que fogem para mim da essência do que está sendo feito ali, né? Então, eu acho que muita coisa tem a se construir ainda, né, nesse lado de formação de público, e num outro lado também, né, na formação, como que as prefeituras, ou como que um governo se compromete, um governo que se predispõe a... Um governo que se predispõe a cuidar do bem-estar social das pessoas, como que ele se dispõe a criar estruturas para desenvolver público e a própria linguagem, e a própria classe, né? Então, assim, e aí estava falando da coisa elitizada, hoje em dia, para você, custa caro você se formar em dança hoje, custa muito caro você se formar em teatro, custa caro você se formar em Manter. música, você comprar um instrumento, e não é elitizado nesse sentido, porque você não tem acesso livre, né? Ou a formação do artista ainda é muito particular, né? Cada artista vai se formando a partir das suas próprias experiências. Tem faculdade? Tem a faculdade. Mas na prática, a formação dele vai se dar a partir das oportunidades que ele consegue, das pessoas que ele consegue encontrar ali no caminho. E alguns conseguem encontrar ótimas pessoas, pessoas com incríveis referências, e outros não vão conseguir encontrar essas pessoas, né? Assim, então, eu acho que tem muito se construir ainda nesse projeto de entender a arte e a cultura como pautas essenciais para um cidadão se desenvolver e viver em comunidade, né? E ainda assim, tem muitos profissionais, artistas, que têm que ficar nesse corre, né? Não tem um lugar ali que vai dar essa estabilidade, vai dar aquela função. Você tem a mídia que forma, né, uma galera que apresenta uma galera, ó, artistas são esses daqui. Uhum. Eles têm privilégios, eles têm isso, eles têm tal, e aí você acha que artista é aquilo sempre, né? E não, esses são alguns artistas que a mídia seleciona e fala, olha, esses são os meus artistas, né? Que vão falar sobre as minhas coisas, sobre eu, empresa, emissora de TV, tenho instrumentos aqui que são os artistas, as pessoas que vão comunicar os meus assuntos, as minhas ideias. E o artista, ele pensa por si só, ele também tem ideia, né? Assim, ele também tem o que falar, também tem o que comungar. E muito artista tem a visibilidade, né? A Sem vantagem da visibilidade. emissora é a visibilidade. Né? É perigoso, entende que é perigoso você dar visibilidade para as pessoas dizerem que elas elaboraram de si, compartilhar com as outras ainda o que elas aprenderam da vida, a visão delas de mundo, enfim. É perigoso um pouco isso, né? Sim. Perigoso assim, para
para um sistema que precisa governar, que Uhum. precisa conduzir todo mundo para um lugar ou para outro, né? Então, assim, ter as pessoas com autonomia suficiente para dizerem por si só, pelo nome delas mesmo, é complicado. É por isso que eu acho que a gente incomoda e a gente está sempre num lugar de boicote, sabe? Sendo tolhidas dos seus limites e das suas funcionalidades, sabe? Tem sempre alguém dizendo para que a gente serve, não a gente. Gosto. Reflexões, você vai falando, eu tô aqui assim. Tá, deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. Calma. Tá, eu vou dar uma espreizada de gengibre aqui para ver se... Vai, que você tá falando bastante, né? Na sua época, tô falando na sua época, né? Tô te jogando. Desculpa. Eu sou do século passado, tudo bem. Deixa eu reformular confesso. a pergunta. Em tempos de rotina, bailarino, companhia, que geralmente você está ali dentro de uma proposta, de um padrão ali, enfim. Como que era essa cobrança de dieta, seu físico? Você, não sei, fisicamente você talvez não tivesse a altura ou biotipo, tinha essa cobrança ou você não passou por isso? Olha, na minha experiência era uma cobrança mais indireta, assim. Eu nunca tive o meu biotipo sempre foi mais para o ginasta do que para o bailarino. São biotipos distintos, né? E quando eu me vi dentro de um núcleo de companhia, jovem ainda, eu sempre fui o mais velho dessa companhia, então, indiretamente, eu sempre me cobrei ter um corpo parecido, ou que não fugisse da curva, né? Que não fosse um ponto fora da curva daquele núcleo. E isso, muitas vezes, é desgastante, assim, né? Acaba se tornando um abuso, né? O bailarino lida um pouco com isso, né? Sobre a lápide do corpo. O atleta lida também com isso, o ginasta também vai lidar com isso. O corpo dele precisa ser lapidado ou desenvolvido, aprimorado para fazer o que ele faz, né? Uhum. Mas você O nunca foi, músico... tipo, jogado na parede, né? Tipo assim, então, faça eu isso, não. eu não sofri esse enquadro, digamos assim. Eu não acabei... Mas essa pressão existe indiretamente, né? Uhum. Você tá ali para se sentir pertencente ao núcleo, você acaba utilizando do seu próprio bom senso, né, para tentar se enquadrar ali na... Então, tem uma pressão para um corpo específico. Hoje em dia, eu prezo muito a dança somática, ou o meu lugar de dança hoje é um lugar de autocuidado. Então, eu quero ter um corpo que preparado para amortecer possíveis lesões que eu possa ter com a atividade que eu tenho, sabe? Então, eu tento hoje pensar em estrutura coreográfica, em movimentação, que ela parte desse lugar do autocuidado, de eu achar zonas confortáveis para o meu corpo. Há maneiras de me mexer que não vão ser abusivas ou agressivas para o que eu entendo de limite para o meu corpo, né? Eu trabalho num núcleo, numa escola, geralmente é diferente também essa cobrança, né? Você como professor, você começou a dar aula mais ou menos ali já na companhia, 2008, não? mais ou menos. Antes até, né? Antes. Como você lidava tranquilo, assim, de sair de um ambiente para outro? Porque cada Nossa, escola não. tem um... Não. Cada escola Não geralmente mesmo. tem uma linha, né? Assim. Como que foi para você se achar nisso? De novo, as oportunidades da vida, né? Eu trabalhava como bailarina e precisava também ter outras atividades para complementar minha renda. Uhum. E a princípio acabei caindo como professor numa dessas. Vem dar aula para mim aqui na minha academia, na minha estrutura. E foi muito legal, assim, hoje pensando com a cabeça de hoje, né, assim,
esse lugar de dar aula ajudou muito a eu me entender como bailarino também, a esmiuçar tecnicamente muitas questões que eu fazia ali como aprendiz, como bailarino. Uma vez que eu tive que dar aula, eu fui obrigado a sedimentar muitos saberes, assim. Isso foi muito legal, isso foi muito transformador para a minha prática como bailarino também. E além de um lugar, né, que eu acho que o professor tem de plantar sementes, assim, de abrir algumas portas, de conseguir ver o outro se desenvolver a partir da sua própria experiência, isso é um lugar muito reconfortante, assim, um lugar de você se sente pertencente à vida prática, sabe? Fala, nossa, eu participei minimamente do desejo, mesmo que por aquele período, tá ótimo, daquela figura, por, nossa, isso aqui é legal, isso aqui, vou procurar uma poesia, não gostei, pronto, acabou minha relação ali, ótimo. Mas você já acendeu, sabe? Você conseguiu impulsionar a ideia, o imaginário de um aluno a se mover atrás de algo que lhe seja particular, que lhe seja caro, sabe? Isso eu acho que é uma das essências mais incríveis de dar aula, assim, é, de novo, o afeto e a relação com o outro, né? Qual foi o maior desafio para você como professor até hoje, assim? Desafio como professor? Olha, eu já tive que encarar algumas, por exemplo, eu já tive que dar aula para núcleos profissionais, assim, que eu, em geral, questionava se eu tinha bagagem suficiente para partilhar com aquela galera, sabe? E isso é uma insegurança tão ridícula, né? Assim, porque quem no mundo não tem algo de si para compartilhar com o outro, né? É muito louco, porque parece que o mundo te cobra um nível, né, de qualidade, de experiência, e tudo parece tão banal hoje, né, com as exposições, principalmente as exposições nas redes sociais, né, porque nas redes sociais parece que todo mundo sabe fazer um monte de coisa com profundidade, né, com muita profundidade, é muito fácil você tirar uma foto, hoje em dia é fácil fazer muita coisa, assim, né, você mascarar que você tateou aquele lugar de maneira muito superficial, né? E eu acho que cada um tem, sim, os seus conhecimentos superficiais, mas cada pessoa tem, sim, um nível de profundidade em alguma coisa, em algum elemento, em alguma atividade, que, sim, merece ser compartilhado com o outro, sabe? Sim. Então, foi mais essa a dúvida em você mesmo. Eu acho que o meu maior desafio foi esse lugar de acreditar mesmo que o que eu tinha vivido era importante, sim, e que ele poderia, assim, a partir da minha experiência, quando chegasse no outro, ter um outro efeito no outro, né? Como que é para você desenvolver uma aula, uma coreografia, especificamente agora perguntando, em momentos que você tem um grupo que precisa, por exemplo, se apresentar e é um grupo misto? Como que você chega ali? Porque isso não é tão difícil, né? Eu não sei, eu estou falando mais pela minha experiência pessoal como sua aluna, mas acontece às vezes ainda mais, né? Não tem tanta procura como poderia ter. Então, às vezes, você precisa deixar todo mundo ali, num grupo misto, né? Como que você monta, Eu acho que trabalha, enfim. comercialmente, eu acho que é um lugar bem difícil de lidar, porque as pessoas, comercialmente eu digo porque você lida com expectativa, né? Quem paga uma mensalidade espera receber algo, um serviço específico em troca, né? Sim. Então, eu acho que a parte mais difícil acaba sendo essa. Agora, é muito louco, porque a dança, eu acho que as artes em especial, né? Elas lidam com o que eu acredito ser técnico dentro dentro da dança, por exemplo, o básico, o beabá, vamos dizer assim, os primeiros passos vão ser sempre os essenciais. Sempre, 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 sempre. Eu acredito muito nisso. Porque para você fazer algo muito elaborado,
porque você passou, você tem muito sedimentado aquele beabá ali, tão sedimentado que você consegue ressignificar ele, transformar ele, né? Então, eu, Luan, tendo a achar que nunca é um desperdício, digamos assim, né? A gente tem que baixar o sarrafo, entre aspas. Né? Você tem uma turma que está em desenvolvimento, e aí, num próximo ano, onde você acha que você vai, bom, vamos partir daqui, né? A gente desenvolveu, vamos partir daqui agora, e essa turma se reconfigura toda comercialmente, e você tem que, de novo, começar a galgar todos os... Mas nem todo mundo que estava ali, alguns já viveram esse primeiro processo, né? Eu entendo que isso é frustrante, muito para quem faz, muito para quem tem essa expectativa de, bom, tá, eu quero ir além agora, como é que eu vou além disso, né? Mas eu acho que o voltar ao beabá, como eu falei, né, o beabá ali, o arroz e feijão, é sempre potente, sabe? Tanto é que a estrutura do balé clássico, ela se pauta no beabá, né? Existe um arroz e feijão repetido milenarmente, secularmente, e a partir dali, tudo se transforma, né? Sabendo, não é mentira, né? Sabendo um bom plié, sabendo um bom tandi, e todo o resto vem a partir daí, é daí que vem, né? E a gente Então, acaba assim, indo para um piloto automático, né? Quando a gente... Até o próprio plié mesmo, dependendo de como é lidado em sala, você sim, nem faz um plié direito, né? E é é. o básico, o feto, um cloche, né? E E é isso é aí que uma coisa, mora a eu maestria. particularmente falando como sua aluna, em vários momentos assim que a gente volta a fazer uma coisa básica, tipo uma entradinha de chão, aquela torção da bacia, a forma que você traz a complexidade do básico já é diferente, porque você Sim, fala, ok, eu estou fazendo igual ninguém, um bebê torce melhor do que eu, então também essa complexidade do sim. decompor mesmo ali, né? É É, diferente. A forma que você fala, por exemplo, da presença, da sua intenção do caminhar. Então, muda muito também, eu acho, a visão do aluno quando você fala de forma. Você não está andando no shopping. Qual que é a sua intenção do caminhar até ali, né? Então, acho que você ter essa filosofia e comunicar isso para a pessoa também já muda bastante, assim, a forma de se mexer mesmo, eu acho. eu acho que o que a gente aprende, o processo de aprendizado do ser humano, ele acompanha muito a nossa maturidade, né? O quanto a gente consegue perceber das coisas para aprender, né? Eu gosto muito de trazer uma imagem da cebola, né? Uma cebola e das cascas da cebola, né? As camadas. Então, você vai ter lá uma camada mais externa, você vai ter uma camada mais intermediária, você vai ter até chegar no núcleo mesmo ali, né? No cerne daquela coisa. Então, eu acho que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente vai ficando, né, com visão de mundo, com experiência, a gente vai conseguindo adentrar camadas mais profundas, porque as coisas são complexas mesmo, né? As coisas não são simples. Como eu falei, não é só ouvir um áudio, não é só ouvir alguém incrível que você admira muito falar sobre algo que faz todo sentido para você na sua cabeça, mas é além disso, sabe assim? Aquilo faz sentido, mas tem bastante chão ainda para aquilo de fato ser percebido, ser sentido, ser significado, sabe? Demora, as coisas demoram, né? Não são instantâneas assim. E a dança, sobretudo a dança lida muito com essa coisa da repetição, né? A gente repete muito, 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 muitas vezes. E é preciso ter uma estratégia para que essa repetição não seja uma repetição burra, né? Não seja uma repetição paralisante, né? Que ela seja uma repetição sensível, onde eu consiga estar atento às possíveis novidades que esse fazer de novo, né? O quão novo esse fazer de novo tem aí, né? É preciso ter muita sensibilidade, muita muito amor mesmo, né? Muito carinho para o que se faz, para que você consiga olhar as minúcias mesmo, os detalhes, né? As coisas que compõem mesmo é, todos esses pequenos saberes, né? Todos esses conhecimentos, que é se mexer. O movimento nasce de um lugar, né? Ele chega a outro, ele passa por outros lugares
E cada lugar desse tem um estado, uma cor, um cheiro, né, uma ideia. Você, assim, né, tem coisas que eu perguntei aqui, mas por conhecer um pouco já, né, alguns anos aí, tem uns momentos, assim, que a gente pega, que eu falo, você falou da comunicação, tem coisas que você vai falando que vai fechando os nozinhos aqui no meu entendimento, quem é o Luan. Tem coisas que nem... às vezes eu escuto assim, esse ano você falou, por exemplo, do gesto, você fala muito do significar ali, né? O gesto que você está fazendo do brincar com a luz. Porque você está ali no palco, você tem a luz, então você dá uma forma ali de brincar ali com ela. Em outros momentos, tem vários momentos assim que você, não sei, você traz umas propostas assim para a pessoa dar um significado melhor ali. Da onde vem isso? É sua essência, você aprendeu com alguém? É uma coisa que veio chegando na sua cabeça, você foi enxergando com a sua experiência, ou é Com uma coisa sua certeza. mesmo? Eu acho que é um misto, né, os mestres, as pessoas que me enchem os olhos, das coisas que eu vivi a parte com eles, e do quanto eu ressignifiquei todas essas coisas também, né, do quanto elas me atravessaram. E ser professor, eu acho que isso é muito legal, assim, porque a gente colhe muito, né, você também dá aula, você também é professora. O professor tem um lugar de privilégio, né, que é um lugar de observação. Pô, a gente aprende muito, eu aprendo muito mais dando aula do que fazendo aula, sabe? Porque parece que eu dando aula, parece que eu vejo como o cara tá pensando, sabe? Quando a pessoa tá pensando, ela tá imaginando isso, ela pensou aquilo, passou na cabeça dela, esqueceu daquilo, sabe? Aquilo não passou na cabeça dela, então você aprende de certa forma, não deixar as coisas de fora, né? Assim, é um lugar de observação que eu acho que é muito privilegiado, assim, você conseguir perceber os detalhes, as minúcias do outro fazendo. Porque tem uma coisa que eu sempre desejei, acho que todo artista sempre desejou, é se ver, né? Se ver em atividade, conseguir... A gente assiste vídeo, uns gostam, outros não gostam de se ver, mas se ver na real mesmo, no ao vivo ali, né? Se você tivesse sentado na cadeira da plateia, olhando você no palco atuando. É um desejo impossível, que não vai rolar, mas continua aí no plano do desejo, né? E eu acho que o dar aula, o ser professor, me alimenta um pouco nesse lugar, sabe? Ajuda a responder um pouco a esse desejo aí de se ver fazendo. E Então, você acho que é uma mistura de pode tudo falar, desculpa. das minhas experiências e de tudo que eu já ouvi e ouço das E do que você pessoas que me acredita enchem os também, olhos. né? Sim, É um todo, assim, né? Bem poético, acho que o todo. Desde a forma do se mexer até o se comunicar com quem você passa para frente, assim, é tudo bem poético. Você faz aula bastante ainda hoje? Como que é a sua rotina não, hoje? quase não faço aula. Depois da pandemia, inclusive, na pandemia eu passei. Foi muito difícil para mim essa coisa de fazer aula online, sabe? Eu Passo o simplesmente, quê? Só. simplesmente não consegui, passei essa fase, sabe? Não dei aula online, mas não fiz aula nada online. Comecei a tentar alguns processos, mas não rolava. Mas era o quê? E Era aí espaço? Era bloqueio ai, mesmo? tudo, eu acho, tudo, porque você tem toda uma adaptação, né? A câmera, o lugar, aí você não vê o outro, o espaço não é adequado dentro da casa, eu não tenho casa própria, minha casa, então eu moro junto com outra pessoa que tem uma dinâmica específica, enfim, tudo isso não conseguiam criar para mim um ambiente de aula. E aí, depois que com o retorno das atividades presenciais, eu acabei retornando, voltei a fazer aulas de balé clássico e dança contemporânea, junto da companhia até, aqui em São José. E foi de novo aquele contato que, meu, por que você parou de fazer isso mesmo, né? Assim, porque parece que eu tinha me esquecido do quanto essa porção me alimenta e movia coisas em mim, assim. Foi muito importante essa retomada e eu consegui voltar, sabe,
para fazer aula de novo. É algo que eu não quero deixar de fazer nunca, assim. Como que foi esse voltar? Dores, limitações? Dores, estava bem acima do peso, nossa, com questões psicológicas comportamentais absurdas por conta de um descuido do corpo, sabe? Uma falta de manutenção e de dedicação daquela energia ali que você estava acostumado a entregar para cuidar do corpo. Isso, eu percebi o quanto isso me fez falta, sabe? Eu sou, em geral, uma pessoa muito ansiosa, com muita energia, sabe? Eu preciso dar vazão para isso durante o meu dia, eu preciso me cansar durante o dia para ter uma boa noite, sabe? Assim, de conseguir me esvaziar. E a aula, para mim, está muito nesse lugar de eu conseguir empregar essa energia toda em mim de volta, né? No desenvolvimento de uma técnica que vai me ajudar a lidar com o meu corpo, né? Legal. Voltando um pouquinho na história que eu ia te perguntar, já sumiu de novo. Peraí, deixa eu ler. Qual a parte desse processo da criação mesmo, seja o pensar numa música, ou começar o ensaio, até o momento palco, foto, enfim, qual parte que é a sua favorita? Como coreógrafo e como bailarino, que pode ser diferente, né, para um e para o outro. Como bailarino, certamente é o palco, né? O palco é a melhor delícia, assim. Agora, o palco sem o processo de criação, sem o processo de ensaio, é um pesadelo também. A pior coisa que tem é você subir num palco inseguro, assim, sem você ter exatamente a segurança mesmo, né? De entrar e se comunicar. Você entrar num palco preocupado com aonde que eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer, quem que está dependendo de mim, sem isso muito claro na sua cabeça, isso é uma coisa terrível, assim. Eu já passei muito por experiências desse tipo que são péssimas, assim, péssimas, péssimas mesmo. E então acho que as duas coisas, como bailarina, é o estar no palco, mas o estar no palco não é só estar no palco, né? Estar no palco, ele tem um processo anterior que é muito importante para estar bem no palco, né? Eu tinha um professor que falava que, olha, não se prepara para você ver, o linóleo te derruba. O linóleo puxa seu tapete, literalmente. Não se Palco te prepara engole. direito para o palco. O palco te engole, engole mesmo. Por quê? Eu acho que a gente se derruba, sabe? Porque o palco é uma exposição. A hora que a luz acende e você pisou no palco, não tem mais da onde. Não tem o figurino não vai te esconder, o cenário não vai te esconder, nada mais te mascara. É você e você mesmo. Não tem mais para onde fugir, sabe? E aí, se você está inseguro, se expor inseguro não é um lugar confortável para ninguém, né? A gente já não gosta muito de se expor, mas quando se expõe, você quer se expor num lugar de potência, num lugar de segurança, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente acusa o palco, mas quem se derruba é a gente mesmo, né? A gente sobe no palco e, despreparado, a gente se boicota, não consegue fazer aquilo que toda aquela estrutura está ali para proporcionar a poética e a magia daquele espaço, eles simplesmente desaparecem porque você não consegue enxergar aquilo ali, né? Tá tão preso nas suas próprias expectativas daquele processo. E saindo do palco, tipo, descendo do pedestal, vamos dizer assim, você tem bastante experiência com mostras, projetos que são fora, né? São na rua, num parque. Qual que é Eu a gosto muito, sensação? É diferente, eu né? gosto muito, muito. E aí esse aspecto comunicativo, eu acho que ele é muito mais evidente quando você tem uma proximidade com o público, né? Voltando lá na minha história, essa questão quando eu saí de Caraguá e vim para São José para dançar em banda, a banda não é necessariamente o foco do trabalho ali, não é dança especificamente, né? Tem uma estrutura montada, um show, uma música rolando, tem gente dançando também, é mais um elemento, né?
Então, eu acho que o que grita ali é o aspecto comunicativo, é você olhando na cara do público e você ali, através, às vezes não são nem movimentos, né? Assim, movimentos de dança, é um olhar mesmo, é uma maneira de olhar para o público que a questão da comunicação já está em jogo, né? Então, eu me considero que eu venho um pouco desse lugar desse, dessa via de desenvolver a comunicação através do palco, sabe? Através do play ali. Você, nossa, é ruim te botar nesse lugar, mas você tem uma preferência entre o palco e um parque, uma rua? É porque são propostas diferentes até, né? Diferentes. Nessa retomada agora eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas, né? E as duas coisas são igualmente deliciosas, assim. Acho que também por eu ter essa experiência já no palco, né? O palco ser um lugar desde criança, então vai o palco, sobe no palco e tem essa coisa de ir para o teatro. Então, acho que o palco tem esse lugar sagrado, digamos assim, né? Esse território onde a magia acontece ali na hora. E ao longo da minha experiência eu também fui aprendendo a criar esse ambiente de magia em qualquer lugar que a gente esteja, né? Dentro da minha casa, na rua, enfim, numa experiência mais próxima com o público. Que aí eu acho que a magia acontece de forma mais potente, porque é muito legal ver quem não está acostumado ou quem não se permite estar muito nesse universo, a pessoa fica sem saída, né? Porque do lado dela tem um artista, tem alguém que está olhando para aquele espaço como se aquele espaço tivesse fogos coloridos, como se aquilo tivesse, né, assim, transformado. E ela não tem opção, ela vai ter que, de alguma forma, elaborar aquele espaço também. E essa experiência é uma experiência muito potente, assim, muito forte. Legal. Sobre o teatro, vamos falar um pouquinho dele. Quanto tempo você, não sei, se foi convite, se foi experimentar, da onde veio isso? Como que entrou? Eu comecei a fazer teatro quando criança também, fiz um pouco de teatro na escola e na Fundação Cultural também, em Caraguatatuba, mas a minha experiência mais forte com teatro foi aqui em São José. Então, logo depois, eu já dançava na companhia de dança, aqui em São José, e me liguei a convite de um casal de atores aqui de São José também, que fazia um teatro contemporâneo. E, nossa, foi um lugar de muita potência mesmo recebê-los, assim, eles me receberem de braços abertos, um bailarino que tinha pouquíssimo hábito em ter texto, né, em ter falas ali nas suas apresentações e aos poucos e conquistando esse lugar da palavra também, né? O teatro tem a coisa do discurso, né? O discurso verborrágico, né? Da palavra mesmo. A palavra vai comunicar diretamente, né? Para além da sua interpretação, para além da sua movimentação, né? Então, o teatro transformou muito o meu modo de fazer, assim, enquanto eu penso e construo a minha dança, sabe? Qual que, além do não se expressar no corpo, né, do ter que falar, qual outra coisa, assim, que para você foi diferente, desafiadora? Decorar, por exemplo, é uma coisa que foi problema para você? Não, nunca foi problema para mim, porque eu sempre tive memória muito fotográfica, sabe? Quando eu fiz teatro quando criança, eu decorava tipo a peça inteira, sabe? As falas de todo mundo, porque aquilo é um outro lugar, né? De você decorar texto e você decorar passo de dança, assim. Vem de um outro lugar, eu acho. O passo de dança, ele tá mais ali envolvido com sei lá, a delícia do movimento, vamos dizer assim, né? A sensação do movimento no corpo. Eu lembro que eu sentia algo assim. Então, acho que o movimento corporal. É isso. Exatamente. E a coisa do texto, eu acho que tem muito a decorar texto, para mim, tem mais a ver com o discurso, sabe? Com a lógica, com a razão envolvida naquele discurso. Ele está falando sobre isso. Como que ele está falando sobre isso? De maneira, tem humor, não tem humor, é direto, é seco, é grosseiro. E aí tudo isso vai ajudando a você lembrar das palavras, sabe? Que o texto
propõe ali. Mas acho que são lugares distintos, assim. Como foi estrear Estrear no teatro? no teatro? É uma peça. Era uma peça onde era assim, quando eu estreiei era assim, eu me sentia pelo menos, eram 2 atores e um bailarino, entendeu? Porque eu mais me mexia, tinha tipo 2 falas durante a peça toda, sabe? A Um baby a minha class. expressão era mais corporal do que verbal, digamos assim. É. E aí aos poucos eu fui, digamos que dosando um pouco mais essa. Até cheguei a me incomodar, não, eu quero fazer agora uma cena onde eu não me mexo, ficar parado, amarrado até, e vou dar o texto só no texto, porque eu quero desenvolver isso agora, né? Mas que no fundo tudo é corpo, né? A palavra é o corpo, a fala é corpo também. São habilidades distintas, sim, mas que partilham do mesmo instrumento ali, né? Então, eu acho que é uma adaptação mesmo que precisa ser feita. Complementa o outro, você acha? Essa Sim, dança muito, complementou no seu teatro, teatro na dança. muito. Não está separado. Embora sejam habilidades distintas, não está separado esse lugar aonde elas acontecem, de fato. E você, não sei, rola uma rotina parecida com a da dança, por exemplo? Dança geralmente tem espetáculo de fim de ano, por exemplo, nas academias que você dá aula. O teatro tem também uma programação parecida? Ou é mais Tem. livre? Geralmente, as escolas de teatro também fazem vamos dizer assim, encerramento da oficina, que é uma montagem, por exemplo. A estrutura é meio parecida, assim. Embora o que se faça, né, a dança, acho que é muito mais preenchida de uma repetição do que o teatro. O teatro tem mais ferramentas, eu acho, para trabalhar aquela cena específica, que não só repetir ela. E como que é uma aula de teatro? Ai, putz, tem muito de dança, tem muito de expressão corporal numa aula de teatro. Por isso, o teatro compreende o corpo como matéria-prima do trabalho. Não é só o seu rosto, o seu olho, a sua expressão, Sua a sua voz. boca. Não, é o seu corpo inteiro que precisa dizer aquilo que está sendo dito, né? Então tem muito numa aula de teatro que tem a ver muito com o que a gente faz em dança, assim, na aula de dança. Na E sua também tem rotina o outro hoje, lado, né? você... Desculpa, termina. Não, o outro lado de texto, que eu acho que ler, você numa aula de teatro, você tem muito contato com textos de vários autores, né? Isso é um desenvolvimento que pouco se tem na dança, né? A gente pouco elabora um conhecimento específico, né? De que alguém escreveu, enfim. A gente mais trabalha o movimento do próprio corpo, né? É difícil a gente trazer um elemento externo, como um livro ou um vídeo, para a gente se apropriar daquilo. O teatro é mais aberto, eu acho, com relação a isso. E hoje você... Não vou falar esse ano, porque esse ano as coisas começaram a voltar, mas você é aluno de teatro, professor de dança. Como que é a sua Hoje em rotina dia eu hoje? sou só professor, atualmente. Sou aluno de dança e professor de dança e hoje em dia não faço aula de teatro, mas é algo que eu quero retomar para o ano que vem, inclusive. Conta desse audio tour. Ô, louco, né? Fazendo marketing do negócio. Eu achei Um muito legal. Um audiotour é uma... Bom, esse é o segundo audiotour que a Companhia do Trailer está fazendo, né? É onde você faz o teatro. Eu faço parte de uma companhia chamada Companhia do Trailer Teatro em Movimento, aqui em São José. E esse é o segundo audiotour que a companhia está fazendo. O primeiro chamava Delirium Audiotour, um rito poético efêmero para transcendências urgentes. E esse chama Eis-me Aqui, Entre o Flanar e Outras Formas de Perder-se. O audiotour, ele nasce desse lugar da audiodescrição, né? Então, da visita guiada. Então, você tem lá museus e praças, lugares onde se tem uma visita guiada mesmo por um áudio, né? Que vai narrar, olha, esse é o espaço, tal, as propriedades, a história daquele espaço. E o audiotour dentro do teatro se apropria um pouco dessa estratégia de áudio
e insere com os elementos do teatro, né? Então, as performances, todo o jogo fictício e de encenação do teatro. E nessa peça em específico, a gente faz um diálogo com Samuel Beckett, que é um escritor irlandês, e um escritor difícil, que trabalha o teatro do absurdo, é um teatro que não tem um discurso político claro e específico, assim, mas ele tende ao nada a fazer, ele tende a um eterno ciclo que ele chama de ritornello, né, que a gente não tem muita saída para as estratégias da vida, sabe? A gente está sempre rodando meio em falso, atrás de uma esperança, né? Uma esperança que move essa busca de algo que nunca vai chegar, assim, de algo que nunca vai acontecer. Essa é um pouco a visão do Samuel Beckett, né? E são muitas coisas, né? São muitos ofícios que se a gente para refletir, que estão ligados a essa ideia de não gerarem nenhum resultado específico, assim, né? Ou de girar em falso. E para esse audiotour especificamente, a gente então recebe um fone de ouvido, o espetáculo é narrado nesse fone de ouvido, e a gente faz um tour pelo centro da cidade, pelo centro de consumo da cidade, que a gente escolheu isso por ser um lugar onde a gente acha que seria importante levar essa reflexão do nada a fazer, do girar em falso, dentro desse ciclo de consumo desenfreado, né? É um lugar onde a gente se sente girando em falso, consumindo que nem louco, né? Como se a gente pudesse consumir como se desse, né? Para todas as pessoas do mundo. O que você quer na vida? Eu quero ter 3 casas, 5 carros, 5 filhos. Dá para todas as pessoas do mundo quererem o que elas quiserem, desejar o que elas quiserem? Se todo mundo desejar o que quiser, tem para todo mundo? Será? Essa reflexão um pouco que derruba um pouco essa teoria da meritocracia, né? Se você quer, vai lá e faz acontecer. Mas e se todo mundo quiser? Dá para fazer acontecer para todo mundo? Ou para eu querer o que eu quero, alguém vai ter que ficar sem. Se eu quiser ter 5 casas, alguém vai ter que ficar sem casa para que eu tenha 5. Né? Como que funciona de fato isso? Tem para todo mundo? Dá para todo mundo querer 20 casas e 30 apartamentos e uma fortuna bilionária? Tem espaço para todo, tem recurso para todo mundo ter isso? Então dá para a gente viver assim a esmo? Tipo, cada um corre atrás do seu aí, quanto você quer? Vai, corre atrás do quanto você quer. Você não quer prosperar? Então vai. A gente já Dá sabe que mesmo. não funciona, né? Tá na nossa cara aí essa desigualdade. Não é? Tipo, mas é o que move a nossa vida. A gente vai tentando fazer dar, né? Uma loucura isso. E aí a pessoa chega, ela garante o ingresso dela lá e chega e vai junto, vai acompanhando. Ela se inscreve num link, num formulário, porque a gente... são 30 fones só, então a gente tem vagas limitadas. E aí ela chega na praça, recebe o fone, e o espetáculo é todo narrado no fone, e ela, pelo tour nesse centro da cidade, ela vai encontrando com ações performáticas. Legal. Não vou dar mais spoiler, mas são ações performáticas espalhadas pelo centro da cidade, ali, Calçadão, Praça do Sapo, aqui em São José, Mercadão, Municipal. É diferente, né? É justamente uma forma ali diferente. Eu acho que mesmo quem não está participando aqui, deve ter os curiosos ali, né? Exatamente. Você impacta muito, né? As pessoas que estão rodando o centro da cidade, observando 30 pessoas de fone, né? Para elas isso já é um espetáculo. E para elas que estão participando do espetáculo também, elas se sentem um pouco atuadores da obra, assim. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de improviso? Voltando um pouquinho para dança. É uma coisa que muita gente, eu incluída nisso, mas muita gente tem medo do improviso, se bloqueia no improviso, porque não é fácil. Vamos falar dele. O que você... Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto de assistir você, assim, se mexer. Mas parece que você tem certa facilidade. Ou você engana bem. O que para você é natural? Ou precisou praticar para chegar ali? Porque, na verdade, o improviso é o quê? Em suas palavras.
Eu acho que improviso é um lugar de ressignificar suas referências. Eu acho que tem muito a ver, a dificuldade com o improviso, muitas vezes eu acho que tem a ver com a falta de referência. E aí a referência não é só as coisas, é também as coisas externas, né? Que eu tive a oportunidade, que eu fui atrás de assistir, de buscar, de tentar compreender. Aí eu volto para aquele lado que eu acho que tem que está ligado com aquele esse meu impulso curioso, essa personalidade curiosa da vida, né? De procurar saber, conhecer minimamente da existência de coisas, sabe? E eu acho que isso move muito o improviso e de ter referências de si mesmo, né? Internas, como você de repente se imagina em situações X, Y, Z, enfim. Eu acho que o improviso está muito ligado a essa questão da comunicação, da expressão e as referências, o quanto você consegue retransformar, né? Esmiuçar, destrinchar todas elas e criar novas formas a partir do que você já construiu na vida, né? Da sua trajetória. Então, eu acho que é muito importante você ver coisas, sabe? Você se sentir roubado por coisas, porque na tentativa de imitá-las ou de reproduzi-las ou de dizer, o que foi mesmo? O que era legal daquilo? Era alguma coisa mais ou menos assim. Acho que é aí que mora o improviso, sabe? Na sua tentativa de dizer sobre algo. Mas precisa ter algo, né? Você precisa ter algo para você falar sobre. O que você, Luan, pensa quando está acontecendo isso? É uma forma de você contar alguma coisa? Na sua cabeça, o que passa? Você está pensando ou você Muitas tenta coisas. esvaziar a cabeça? Muitas coisas. Acho que não dá para fechar assim, né? Eu acho que é uma eterna descoberta, né? Assim, o exercício da presença cênica eu acho que é um lugar de o tudo e o nada ao mesmo tempo, né? Você ter o copo vazio e ao mesmo tempo totalmente preenchido de todo e qualquer significado que lhe apareça, se ele aparecer. E se ele for embora, ok também, né? Ele já foi embora, a gente vai atrás de um outro significado. Muitas vezes Porque a acho gente que pega para querer montar uma coisa, na verdade não é esse o propósito. Então a gente acaba essa é uma pensando defesa, né? demais, a gente pensa Essa é uma demais, na hora defesa. que a gente vê, a gente está ali fazendo uma coisa que estava na coreografia, ou É é um difícil. lugar um lugar que a gente se apoia, né? Para É. poder se. E que eu acho que essa é uma base, né? É uma referência. Ter algo, uma sequência que você já dançou numa coreografia é uma referência sua que você tem. Você improvisar em cima dela não é, né, uma coisa é você repetir, reproduzir ela fora do contexto daquela coreografia. Outra coisa é você elaborar movimentos a partir daquela sequência, né? Eu acho que o improviso mora muito nessa estratégia, assim, de refazer de novo o que você está acostumado a fazer a partir de uma outra, vestindo um outro óculos, tentando sentir um outro cheiro, tentando ir atrás de um outro sabor, tentando enxergar uma outra cor. Você, como professor, você consegue dar exercícios para melhorar esse tipo de coisa? Porque as pessoas são bloqueadas, né? Eu falando por mim Eu mesma. acho, É muito eu acho difícil. que o melhor exercício é a prática. Eu acho que tem uma grande etapa que é desconstruir o bicho-papão, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que improvisar agora. Falou improviso, já. Porque existe uma cultura de aprendizado de dança onde o bailarino espera o professor dar o passo que ele precisa executar. Também tem isso, né? Acho que eu também vivi um pouco isso, você com certeza viveu também isso na sua própria formação, onde você pagava uma mensalidade, você ia até um lugar e você simplesmente esperava alguém falar o que você tem que fazer. E eu já vivi muito isso, tá? E aí você tá afim de falar o quê? Você tá afim de fazer o quê? E a partir desse exercício, dessa reflexão, eu acho que você chega num lugar de exercitar a presença, né? De você se ouvir, conseguir se escutar de fato,
e dar voz para essas vozes que vêm e vão, né, de dentro da gente. A gente não é uma coisa só. A gente, por mais que a gente busque essa constância, né, termos uma identidade, uma personalidade, tem algo que me define, algo que não me define, mas a gente não é um bloco engessado dessas coisas que me definem, né? A gente vai se desfazendo, a gente vai recompondo esses blocos, e eu acho que o estar atento, o exercício da presença está ligado nisso, né? O quanto de nós morre e o quanto de nós nasce a todo instante, né? A gente vai se modificando. Então a gente tem, sim, bagagens para se apoiar e improvisar em cima delas. O ser humano a mente humana é muito rica, né, para isso, assim, a gente está em constante movimento. Basta ter estratégias, eu acho, para se ligar. Dos exercícios que você... das estratégias que você estava falando, que eu te interrompi de novo. O online tem dessas, né? Você começa a falar... Mas alguns exercícios disso, assim, do reflexo de um toque, o que te faz, a partir do toque, o que você vai fazer. Você já deu dos planos também, de planos baixo, médio, alto, e o toque mesmo, né, do corpo, de você ir sentir o peso, sentir as coisas. Isso estimula. Só que na hora que você, por exemplo, solta uma música, parece que volta aquele bloqueio. Assim. Acho que é mais na cabeça, na verdade, né? Não sei. Eu acho que é uma cultura mesmo, uma cultura de como ensinar a dança, sabe? Como partilhar, até da relação pedagógica mesmo do professor, né? Como se o professor fosse um antro de conhecimento e os alunos com as suas cestinhas vão lá beber um pouquinho do que o professor tem para compartilhar, né? E ele é bem o oposto do palco, né? O palco, por mais... O ideal é isso, né? Você chega ali seguro do que você vai fazer e vai ser exposto com segurança. O improviso, acho que ele te expõe mais pelado. Muito. Assim. O improviso te expõe mesmo, assim, né? Ainda mais, porque a própria coreografia, a sequência coreográfica, ela pode ser uma zona de conforto, né? Eu não sei muito o que eu tenho que fazer aqui, mas se eu tiver algo para fazer, beleza, eu vou lá e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e saio correndo o mais rápido possível daqui. Mas se eu tiver algo para fazer, eu até entro e faço. Agora, se eu não souber o que eu tenho que fazer, o improviso lida um pouco com isso, né? Assim, com essa exposição e essa insegurança. Mas Tá, eu queria falar um pouco disso porque muita gente pede a minha ajuda, mas eu sou péssima. Eu não tenho o que falar, porque eu sei muito bem como que é horrível. Para mim, ainda bem... Melhorou bastante, mas talvez isso que você falou da prática, agora na pandemia, né? Eu tive momentos que eu fui para cantos, assim, mais isolados da cidade, em campos, então o estar em contato ali com o som... Eu até comentei isso com você aquele dia que a gente fez o último exercício. O estar em contato com o som, não ter ninguém me olhando, além do meu marido, que eu estar improvisando, apresentando, tanto faz, ele não vai notar, mas o contato com, não sei, com a natureza mesmo, assim, eu acho que fez eu me pôr num lugar que não tinha cobrança nenhuma, de sair bonito, de sair alguma coisa, de eu precisar assistir depois para ver, mas eu acho que me deu um pouco mais de conforto ali, sabe? Não sei. Essa relação com o belo também, que as artes têm muito, né? Também é um lugar de libertação, assim, matar um pouco mata a parte bela sua, sabe? Tira um pouco o que seria o seu melhor ângulo, o seu melhor movimento, o movimento que te valoriza, exclui essa porção, que é uma porção de segurança, que não precisa estar de fora, mas que eu acho que é um exercício válido, sabe? De você tentar descobrir uma zona desconfortável mesmo, o feio, o não belo, o estranho, o esquisito, que a partir deles eu acho que você consegue aumentar o seu repertório, né? Aumentar a sua... E essa coisa da exposição também é da vida, né? Assim, a exposição que o artista sente é a exposição que o cidadão pouco pretende ter, né? Assim, na sua vida prática, você pretende se expor o quanto menos, né? Assim, então Engraçado, né? A gente quer estar pouco ali, acostumado a lidar com essa coisa da exposição, né? A gente não quer se expor. E quem se expõe tá frágil, tá
pode ser abatido a qualquer momento, né? Assim, pode ser derrubado. E a gente não vê esse lugar da exposição como a potência mesmo, né? Esse lugar é o máximo do que eu posso ser, né? Bom, tô chegando nas últimas aqui, tá? Para ver, tô fico olhando o Tá. relógio. Você tem um lugar, um projeto, uma coreografia que, se você pudesse viver de novo, qual você escolheria hoje? Pode ser qualquer um, projeto, coreografia que você montou, que você dançou, enfim, para ter uma chance de viver de novo. Olha, eu tenho uma música que ela me acompanha para toda a minha eternidade. Onde eu vou, eu monto ela, que é a Abertura Valencianas da Orquestra de Ouro Preto, com o Alceu Valença. Você, inclusive, já dançou uma versão dessa. Eu sou encantado por esse tema, assim. Eu acho que é uma obra-prima, assim, muito preciosa. Ela me atravessa muito, cria lugares, sabe, imaginários, assim, diversos e muito poéticos para mim, que me envolvem muito. Então, eu acho que essa é sempre uma obra, não é nem a obra que eu digo é a obra musical. É uma obra que me inspira muito, assim. Eu sempre tenho vontade e refaço. Eu já refiz ela em vários núcleos, em diversos núcleos. E sempre me sinto potente com ela, sabe? Dançando ela. Engraçado, Você né? já dançou ela? Já fez parte dela? Já dancei, já botei meus alunos para dançar, já estive de fora, já estive de dentro. Eu sempre tenho uma relação muito legal com esse som. Legal. Última perguntinha, que ficou no meio aqui da sua história, passou, mas eu queria voltar. É. Em todos esses lugares, assim, desde a ginástica, banda, eu esqueci o nome da outra, que era uma zumba mais antiga. Lamba aeróbica. Isso. Balé, contemporâneo. Você teve que enfrentar muito preconceito por ser homem, por ser diferente ali, geralmente da maioria, por ser homem. Olha, eu acho que dá para falar que não, uma vez que você entra ainda hoje, né, numa sala de dança e que vai ter se tiver, um menino fazendo aula, né, assim, ainda é um lugar, ainda existe essa catraca invisível, né, esse muro que ele não é claro, ele não está ali na porta da academia, não está escrito ali, não, somente para mulheres. Mas a procura é muito maior de mulheres do que de homens, né? Eu ainda acredito que esse é uma barreira do preconceito que ainda existe e que está ali, né? Mas eu acho que Luan, como eu falei, eu já tinha na família, inclusive, um tio homossexual, bailarino, professor de balé clássico, que eu acho que abriu as portas, assim, né? De certa forma, preparou o terreno dentro da minha casa, dentro da minha família, do ambiente onde eu fui criado, para que esse assunto pudesse ser amadurecido pela minha avó, a minha mãe, as irmãs dele, enfim. Então, eu acho que eu cresci num ambiente mais sovado, digamos assim, sabe? Já Seguro também, né? por essa experiência, assim. Então, eu acho que eu não senti tão na pele esse choque do preconceito. Eu via isso, porque não dá para esconder, né? Assim, se você entrar dentro de uma escola, você vai ver que é um ambiente preferencialmente feminino, né? Você teve sempre o apoio da sua mãe, da sua família, no geral, para o que você queria seguir, porque foi indo Sim, naturalmente, né? Como você falou. sim, Foram te sim. apoiando e te acompanhando. Eles nunca foram assim, olha, vamos aqui, sabe? Pegaram na minha mão e vamos lá atrás, mas também eles nunca fizeram resistência, sabe? Para nenhuma dessas escolhas, para nenhuma dessas oportunidades que apareceram. Muito pelo contrário, eles sempre me incentivaram, assim, sempre me deram uma força mesmo para sabe? Nunca me fizeram questionar se esse era um lugar que ia me dar dinheiro ou que ia me trazer satisfação, enfim. E a Né? dança, além Isso de foi muito tudo, legal. ela carrega não só o preconceito da maioria ser mulher,
Aí, além de tudo, envolve uma sexualidade como se fosse algo negativo e ainda tem a parte do artista, do dançarino, não viver porque não dá dinheiro, né? São vários Vagabundo socialmente, é, assim, né? é É bem complicado. complicado. E você, indiretamente, tinha essa questão, mas você já chegou a ter, assim, um momento que você, não sei, foi destratado, maltratado, ou comentários, assim, às vezes na rua, às vezes de Ah, alguém? rola muito, rola muito. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei do embate, sabe? Da maioria das vezes que eu me vi numa situação sendo menosprezado ou sendo agredido de alguma forma por essa escolha, ou por ser homossexual, ou por estar dançando, eu sempre quis, de uma maneira poética, eu nunca sou uma pessoa violenta, assim, que me utilizo da violência como uma saída, sabe? Nem como uma resposta, mas eu sempre procurei devolver a reflexão do o porquê, né, disso. O que te faz levar a pensar que eu preciso ser menos por ser homossexual, ou eu tenho que ser feminino por estar dançando, né? Assim, e qual o problema de exercer a feminilidade dançando ou não dançando, sendo quem eu sou, não sendo quem eu sou, enfim, né? Eu acho que eu também acho que é um lugar de privilégio, né? Eu nunca sofri de violência física por a minha opção sexual, nem pela minha opção profissional, mas eu já vi muitos colegas sofrerem violência por isso, pelo simples fato de optarem por dançar ou por serem homossexuais, se é que é uma As opção. coisas, enfim. Então, eu também me sinto privilegiado nesse lugar de não ter vivido isso na pele, embora a gente não está isento dos olhares, de comentários, de gestos, né? O corpo fala muito, a gente aprende muito, né? A ler, a significar os movimentos corporais, e a gente não tá... Mas isso faz parte do mundo, eu acho, faz parte da vida, sabe? Você se perceber numa situação e conseguir reagir, conseguir dar respostas a essas situações, né? Como que é o seu tipo de resposta? Você fala que você gosta do embate. Eu não finjo em geral, eu não finjo que eu não percebi. Eu não vou lá tirar satisfação, vamos dizer assim, mas eu procuro não fingir que aquilo não existiu, sabe? Eu não passo pano, não. Já é uma Então, forma do devolver, eu né? acho que é uma forma de falar, olha, talvez você tá faltando aí Quem é pensar, você só na fila do pão? pensar um pouquinho, você não, talvez não faria um comentário desse, sabe? E seu momento de companhia, acho que talvez mais a companhia, ou entre escolas mesmo. Qual a sua forma de ver a competitividade que existe na dança? Porque querendo ou não, tem uma coisa natural, às vezes, assim, né? De você. Não sei, que às vezes é um papel que vai ter ali, tem várias meninas de olho, mas tudo tem um limite também, né? E, no geral, acontece de ter, né, um ambiente competitivo que não fica tão saudável assim. Você passou por momentos assim, teve que lidar com pessoas assim, ou você já foi também bastante competitivo? O que você pode falar para mim disso? Olha, eu acho que é uma cultura também enfiada na gente. Eu acho que ela não tem nada a ver, nada. Não é nada produtivo. Eu não acredito nessa história. É uma competição sadia. Você querer ser melhor que a outra ali é sadio dentro de um grupo. Eu não acredito nesse tipo de saúde. Não acho que isso seja saudável. Você pautar o seu parâmetro de crescimento no outro, por exemplo, né? Acho que é um desperdício de si mesmo, A uma falta de comparação, no coragem. geral, ela tá na nossa vida desde sempre, né? A gente é Mas comparado. aí isso é uma coisa, né? A comparação e a competição tem um gap aí, né? Tem um espaço aí de eu acho que
a minha origem na ginástica, que eu acho que o esporte, né, esse lugar da competição, ele é solidificado no esporte, né? O esporte, ele quase que o esporte competitivo, ele materializa essa ideia insana, que eu acho, de a gente coroar o melhor de nós fazendo essa parada, né? Eu acho que as artes, elas passam longe disso, né? Ou deveriam passar longe dessa mania estranha, né? De a gente, ao invés de edificar juntos, a gente estabelecer o melhor dentre nós. O melhor dentre nós, então, tem o quê? A responsabilidade porque eu acho que não faz um sentido a gente eleger o melhor, e aí, o melhor, ele é só o melhor para a gente bater palma para ele e ele ficar lá naquele lugar de o melhor? Então, o melhor tem que ter uma responsabilidade maior, né? Já que ele é o melhor para... Eu acho que essa conta não fecha, esse ciclo não volta, né? Quando a gente tem essa relação da competição. Acho que isso vem de um lugar mesmo, de uma cultura que nos segrega, que nos coloca para não comungar juntos mesmo, né? Assim, mais um sistema que não nos quer, que nos quer linear, né? Não nos quer diversos, não nos quer potentes. Então, eu acho que essa ideia de competição, ela em nada tem a contribuir para o desenvolvimento de nenhum processo artístico e cultural. Não acredito nessa via. O fato de você não acreditar, você acha que se você teve em algum momento em você, assim, né? Alguém mirando em você, nem te atingiu por você não acreditar nisso? Como assim? Entendi. Você não acreditar, não acreditar, né? Você não ser a favor dessa competição. Às vezes alguém competindo com você, o fato de você não dar força para esse tipo de relação pode ter enfraquecido essa pessoa ou não ter te atingido. Eu acho que é uma falsa ilusão. Tem sim, ser chamado em primeiro lugar no festival tal da América, do não sei da onde, tarará, ser chamado. Existe uma glória, existe um lugar de prazer e potência nisso. Uhum. Só que para mim isso é uma máscara. Essa é uma máscara que esconde, de novo, a sua verdadeira responsabilidade. Você é melhor nisso e daí? Você é o melhor nisso, então qual é a sua responsabilidade por ser o melhor, digamos assim, né? É uma glória que mascara o seu compromisso, já que você chegou nesse nível de conhecimento. E aí, o que você faz dele, né? Para mim, sobretudo, é o que você faz dessa parada que você desenvolveu. Uhum. Então, a competição, para mim, cria essa casca de novo, né? A gente estabelece que é o melhor e ninguém tem compromisso com nada. Você só é o melhor e agora o melhor só tem um lugar de destaque em relação aos outros. Ele vai custar mais caro, ele vai ser mais inacessível, menos pessoas vão poder acessar essa pessoa, porque ela custa mais caro agora, já que ela é melhor. Né? Assim, ela é elitizada, ela é segregada, ela vai ficando de lado. Então, eu acho que é uma estratégia, inclusive, né? Para nos colocar, para nos segregar. Também, né? Exato. O restante também. Entendi. Você tem uma mensagem, principalmente para os meninos, porque assim, muitas vezes, morre um dançarino, morre um artista de tanto escutar de forma negativa, seja pela escolha, seja por já julgar que se você entrar, você vai seguir aquele caminho ali, como se fosse ruim, enfim, você sabe, né? Essa questão chata toda que ainda existe com força, que deixam de fazer por ter medo de virarem, que deixam de fazer por serem, é uma forma de se esconder e por, sabe, pelo agradar, pelo fazer o que alguém quer, ou só por evitar os olhares, por evitar os comentários, evitar se expor, de certa forma. Eu diria coragem. Coragem, viver, se expor e ter coragem para botar a cara no sol mesmo, sabe? Essa é uma das situações que a gente vai ter que se expor mesmo, botar a nossa carinha lá e falar, é nisso que eu acredito. Então,
não existe isso, né? Se fazer futebol tornassem homens heterossexuais, né? Assim, a gente não existiriam homossexuais nesse meio. Se assistir lá o Superman heterossexual dando beijo e se apaixonando pela menininha transformassem as pessoas em heterossexuais, não é esse tipo de relação, né? Então, a opção sexual de cada um, eu acredito que é muito é algo que nasce com cada um. Você decide com quem você vai transar, né? Você decide com quem você vai exercer a sua sexualidade. Agora, você não decide com quem alimenta a sua libido, né? Quem desperta interesse em você, você não escolhe esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é menos julgamento, sabe? Menos julgamento para próprio e mais coragem mesmo, porque os processos da vida a gente tem que ter coragem mesmo de enfrentar, de encarar. E acho que a minha mensagem é um pouco essa, assim. Coragem, gente. Coragem. Coragem. Viver é um ato de coragem. Soltando aqui, a dança, o que ela trouxe para sua vida? Ela tirou alguma coisa de você? Acho que por aí. Sim, se você puder só jogar assim, o seu pensamento com relação a quem você é com ela. Depois eu dela. me entendo como um ser dançante, assim, mesmo que eu acho que eu pare de trabalhar como professor ou como bailarino, a dança, ela se apresenta para mim como uma forma de viver mesmo. Viver para mim é orquestrar esse corpo, sabe? Esse corpo que eu tenho, que é a bagagem que eu pude construir ao longo da minha vida. E viver é botar ele em jogo com as suas diversas capacidades, né? Então a dança... Já pensou em parar? Em algum Parar momento de dançar? Nunca pensou. Jamais. Já pensei em parar de trabalhar com dança. Isso sim, isso eu vivo pensando. Mas parar de dançar eu acho que é morrer, assim, porque não existe, tem como parar de dançar. O corpo, ele se entende no mundo através do movimento mesmo, né? E não é só o movimento o movimento da dança, eu vou ficar aqui dançando e tal, mas o movimento de acordar, de levantar da cama, de lavar meu rosto, escovar meu dente, de sorrir para alguém, de encher os meus olhos, de falar, de me expressar com as minhas mãos, tudo é dança para mim, sabe? Não tá, não tem um lugar. Agora eu vou fazer a dança, agora eu vou me mexer. Me mexer é dançar sempre. Essa distinção nunca A é muito relação clara. linda. Bem linda. É a vida, né? É a vida, é o meu corpo. E quais são os seus sonhos, suas metas, como bailarina, professora, enfim? O que você se imagina no futuro? Olha, eu não sou uma pessoa muito de planos e metas, como eu disse para você, né? Qual o próximo caminho na praia, próximo passinho marcado ali que você acha que está te esperando? Olha, eu pretendo muito aprofundar mesmo os meus laços com o teatro. Esse é um lugar de potência, assim, que tem se revelado para mim como uma linguagem que eu acho que abraçam outras possibilidades que talvez eu não tenha enxergado na dança. Então, atualmente eu estou meio nessa busca de me fundir cada vez mais com a linguagem do teatro e outras linguagens afins. Mas eu tenho muitos desejos ainda, muitas curiosidades de conhecer muitas coisas na vida ainda. Essa área de computação e programação também é uma outra área que vive me roubando, assim, vive me tentando. Esse lugar de ser curioso, eu acho que é o lugar que mais me move, assim. É uma incógnita, né? Qualquer momento você pode se interessar e seguir por ali. Qualquer outro assunto que eu jamais pensei existir na vida, sabe? Tipo, nossa, existem... Computador não é só isso aqui, que Word, Windows, não, computador, existe toda eletrônica, existe todo um conhecimento, um universo de saberes em volta disso tudo, que esses universos que são escondidos para mim, eu fico super tomado a enxergá-los, sabe? Legal.
Ó, chegamos ao fim, falamos pouquinho, só 2 horinhas. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar da forma que você sempre compartilha, sua história, fazer parte aqui desse novo projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Eu queria que você falasse, eu não tô nem sabendo mais meu nome aqui agora, tanto que eu já falei. Que você desse o tchauzinho junto comigo. Um beijinho e joga pra cima. Um beijinho e joga pra cima. Isso, aí eu vou falar 5, 6, 7, 8, aí você faz junto comigo. Um beijo e joga pra cima. Tá bom. Tá? 5, 6, 7, 8. Um beijo e joga pra cima.